Olá, queridos. Paz do Senhor. Com o rosto inchado. Ó, de manhã cedinho. Indo pro nosso projeto de esporte na igreja. Uma bênção. Se você quiser, é só chegar lá. Segunda, quarta e sexta, 8 horas da manhã. Gratuito. Vem se exercitar, movimentar o corpo. E eu estava aqui agora pela manhã fazendo uma reflexão. Nós saímos agora, de 21 dias de jejum de Daniel, aonde nós fizemos ele de forma total, como igreja, A igreja toda estava envolvida, pelo menos uma boa parte. E nesse jejum nós tiramos açúcar, todas as fontes de açúcar, mel, açúcar refinado e qualquer outra adoçante, qualquer fonte de açúcar. Tiramos o café, as carnes, E qualquer fonte também de proteína, leite, ovo, tiramos tudo. E ficamos só no legume e nas verduras, nas frutas. Tiramos também toda a fritura e procuramos ali só alimentos cozidos e grelhados, assados, também. E os grãos naturais. No começo foi muito difícil porque o nosso corpo, ele vicia, no açúcar. Então, para mim, particularmente, a dificuldade nem foi a carne, porque eu como todos os legumes, então eu achei que seria fácil. Porém, o efeito de quando o açúcar não está mais entrando no corpo de uma forma que a gente está acostumado, gera um pânico nos primeiros dias, Você fica com a cabeça doendo. Mas isso só durou 3, 4 dias, depois ficou de boa. Mas por que eu tô pensando, sobre esse jejum que nós fizemos? Ontem, quando nós terminamos, eu já tinha percebido isso, não só no meu corpo, mas também nos irmãos, que a maioria dos irmãos emagreceu. Eu emagreci 4 quilos. E tem pessoa, o jejum não era para isso, Porque não era dieta, era jejum. E eu, a princípio, achei até que eu fosse engordar. Porque eu fiquei pensando, comer só carboidrato, sem proteína, proteína de carne, já é difícil a gente bater meta de proteína usando carne. Imagine usando só legumes que tenha proteína. Então eu achei que eu fosse engordar, comendo só batata, mandioca, essas coisas assim. Mas, para minha surpresa, eu emagreci. Wagner também. E eu observando os irmãos, eu percebi que alguns irmãos emagreceram. E ontem, quando terminou no nosso grupo de jejum, alguns irmãos relataram que perdeu 8 quilos, Quanto mais você precisa perder, maior é o resultado da perca, E aí teve irmãos que perdeu até 8 quilos. E aí eu fiquei hoje pensando sobre isso quando eu acordei. Que o nosso foco era cuidado espiritual. Porém, quando a gente começa a trabalhar a nossa mente, focando no espiritual, focando em estar na presença do Senhor, as coisas por fora também começam a mudar, E eu comecei a fazer essa reflexão sobre como nós cristãos às vezes somos displicentes com o nosso corpo, Hoje lendo um pouquinho de manhã, porque eu fiquei meio que abobada, de tanto peso que as pessoas perderam. Mas aí eu lendo um pouco hoje de manhã,
eu estava vendo, né? A gente tirou todos os industrializados, né? Os açúcares e os leites, que são, e pão, farinha refinada, que são alimentos que mais inflamam o nosso corpo, né? É claro que hoje a gente sabe, as nutricionistas vão falar aí que você pode comer de tudo, um pouco de cada, mas que esses alimentos em excesso, que é o que a gente faz diariamente, eles são os que inflamam o nosso corpo, né? Que nos fazem ter resistências insulínicas, que nos fazem acabar ganhando peso ou então dificultando a perca deles. E aí eu fiquei pensando, né, que nós saímos desses 21 dias não só com a mente, com o espírito saudável, 21 dias em contato direto com o Senhor, orando na igreja, buscando ao Senhor, alimentando o nosso espírito. Mas a gente saiu 21 dias depois também com o nosso corpo físico renovado, né? O nosso corpo físico num estado muito melhor. Hoje eu entendi pela manhã, quando o Daniel vai fazer o seu primeiro jejum, assim que ele chega na Babilônia. E nesse jejum, a Bíblia vai dizer que ele faz apenas 10 dias, mas que o semblante dele era melhor do que os dos outros. E aí eu pude entender isso, né, nesse jejum, porque os relatos são de que a minha disposição mudou. Eu não quero mais voltar pro açúcar, eu não quero mais, algumas coisas eu vou aderir na minha vida. Eram os testemunhos lá do grupo, né, porque a minha disposição é outra, eu me sinto muito melhor. E a gente vê esse resultado que Daniel teve também nas nossas vidas. E aí fica uma reflexão para você. Essa palavra para você, cristão, que vai me escutar, que vai chegar até você, fica essa palavra aí para você. Será que como a gente tem cuidado desse templo, que é o nosso corpo, templo do Espírito Santo? Será que a gente tem entupido ele de coisas que prejudicam a nossa saúde, a ponto às vezes de tirar a nossa mobilidade, de trazer doenças para a nossa vida que nós poderíamos evitar, né? O que nós temos feito com o nosso corpo? Fica essa reflexão para você, né? E para você que fez o jejum e que vai me ouvir também nesse áudio, eu quero te incentivar a manter bons hábitos, hábitos saudáveis, hábitos que vão deixar o seu corpo com mais disposição, até mesmo para servir o Senhor e fazer a obra dele, né? Hoje nós saímos desse jejum percebendo que o café, que para muitos, né, como eu, é uma coisa tão querida, ele não me domina, não me faz falta mais. Ontem eu pensei que a primeira coisa que eu iria fazer quando eu saísse do jejum era fazer um café, e eu nem fiz, porque é uma coisa que hoje não me domina mais, né? O açúcar não me domina mais. Eu posso muito bem viver sem ele de uma forma, né? É claro que com suas exceções, mas já não precisa mais fazer parte da minha vida como fazia antes, e nem da minha família. Então, que você também pense nisso, né? E fique essa reflexão, que a gente possa aí manter bons hábitos, né? Tanto os espirituais que a gente recebeu durante esses 21 dias, como também os hábitos físicos, né? E a gente possa aí alcançar um corpo saudável, um corpo que glorifica a Deus, né? Um corpo onde a comida não domina, o sedentarismo não domina.
Crente cheio da presença. Ei, tudo bom? Crente cheio da presença do Senhor. Ele tem o Espírito que o domina. Não é a comida que o domina, não é a gordura, não é um café, não é um açúcar. Quem precisa nos dominar é o Senhor. Fica para você essa reflexão, né? E vamos seguir firmes aí com as orientações que o Senhor nos deu e essa nova oportunidade que o Senhor nos deu, né? Dia lindo. Comece o seu dia aí, ó, se exercitando. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família. Você, mulher, prepare a mesa. Não fique com preguiça e compre enlatados, embutidos, só para fazer uma comida rápida, mas que você dê preferência a produtos naturais, né? E fazer e arrumar a mesa também glorifica a Deus. Eu louvo ao Senhor por esses 21 dias de jejum. Deus abençoe sua vida.